Saudações biologistas, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Biologismo. Você está ouvindo o episódio número 96 e hoje conversaremos sobre um grupo de animais bem peculiar e que a gente até hoje em quase 100 episódios lançados nunca falou. Mas antes tarde do que nunca, hoje nós vamos finalmente abordar esse filo de invertebrados aquáticos e para isso trouxemos um convidado especialista na área que você vai conhecer daqui a pouquinho. Antes disso, se você está chegando agora, muito prazer. Se você já é ouvinte antigo, você já está cansado de saber que meu nome é Flávio, eu sou biólogo e apresentador deste bate-papo quinzenal sobre biologia, meio ambiente e ciência, e é um grande prazer contar com a sua companhia. Bom, hoje, além do nosso convidado, eu estou acompanhado aqui da minha amiga senhora Natália Guimarães. Galera! E aí, como é que vocês estão? Muito prazer novamente compartilhar esse espaço com você, meu amigo Flávio. E olha só, eu estou empolgadíssima com essa conversa. E pelo nosso roteiro aqui, vai ter babada, hein? Ó, pega a pipoca aí, já põe no fone, porque esse episódio tá iradíssimo. É isso aí, esse tá prometendo, o roteiro tá bem legal mesmo e o convidado vai ter muita coisa para contar pra gente, pra a gente aprender bastante aqui. Bom, Natália, hoje a função de fazer o convite para as nossas redes sociais cai no teu colo, né? Como eu passo adiante essa função. Quem não segue nossas redes sociais, digita lá Biologismo no Instagram, Facebook, TikTok, o melhor da biologia, pode apostar. Se você acompanha nosso trabalho e gosta do nosso conteúdo, agora existem diferentes maneiras para nos ajudar. Além do nosso financiamento coletivo no apoia.se/biologismo, onde você pode apoiar e ganhar recompensas, nós também estamos com uma lojinha online, é a Biolojinha. Lá você vai encontrar produtos para fã nenhum de biologia botar defeito. O endereço é biologismo.lojaintegrada.com.br. Mas se você não puder contribuir financeiramente, nos ajude no engajamento do conteúdo, comentando nas nossas redes, no podcast e compartilhando com seus amigos e família. Muito obrigado, galera. Sua ajuda é de extrema importância pra gente. E fique agora com um episódio. Bom, então vamos ao que interessa, galera. Bora iniciar esse papo de hoje, uma conversa que eu tô muito curioso para ter e para nos ajudar a entender esses animais diferentões. Nós temos aqui hoje o professor e biólogo Alberto Lindner. Muito obrigado pela presença, seja muito bem-vindo, Alberto. Flávio, obrigado, agradeço o convite, Natália também, muito bom aí bater um papo aí sobre os cnidários, meu querido. Legal demais. Bom, Alberto, antes da gente começar essa conversa, queria pedir para você se apresentar para os nossos ouvintes. Conta um pouquinho para a gente aí sobre sua formação, suas áreas de atuação. Flávio, eu sou biólogo, né, formado pela Universidade de São Paulo. Eu nasci aqui em Santa Catarina, onde eu estou nesse momento, né, sou natural de Blumenau. Sempre gostei muito de estar perto da natureza, tanto na Mata Atlântica quanto depois junto ao mar, né, aqui no litoral catarinense. E depois no litoral também do estado de São Paulo, e depois de formado acabei tendo a oportunidade de viajar um tanto por aí. Então eu fiz a graduação na USP, o mestrado também lá no Centro de Biologia Marinha da USP, que fica em São Sebastião, no litoral do estado de São Paulo, e durante o mestrado eu trabalhei com um ciclo de vida de águas vivas, né, que são cnidários. Então foi lá que eu tive, digamos assim, o primeiro encontro com esses animais fantásticos que eu praticamente não conhecia, eu conhecia muito pouco, né, antes da graduação, e isso graças a um orientador fantástico que eu tive, que foi o Álvaro Migoto, né, que ainda está lá no Sebimar. E durante o mestrado abri uma oportunidade de fazer o doutorado na Duke University, nos Estados Unidos, em parceria com um pesquisador do Smithsonian, o Steve Cairns, que trabalha com corais, né? Na verdade, é a pessoa que mais descreveu espécies de cnidários até hoje, né? Especificamente corais. E aí eu acabei ficando 5 anos também nos Estados Unidos fazendo doutorado. Depois foi o retorno para o Brasil,
fiquei um tempinho em Belém, depois voltando para São Sebastião, mais um tempo lá no Centro de Biologia Marinha da USP como pós-doutorando, até passar no concurso aqui em Floripa, onde eu estou já há um tempinho, e estudo cnidários ainda até hoje, né? Gosto de bastante coisa, gosto de evolução em geral, gosto de vários outros temas também, biodiversidade em geral também, mas o foco ainda de pesquisa é principalmente os cnidários, tanto corais quanto águas vivas também. Então, sempre um prazer aí conversar um pouco sobre esses organismos. Que bacana, Alberto. Você conheceu esse filo na graduação, foi se ficando íntimo dele e legal que você está até hoje nessa, né? Não foi uma coisa passageira, assim, né? Às vezes a gente tem isso na faculdade, entra com uma ideia, muda completamente, né? Vai conhecendo outras áreas, né? Mas legal saber que foi uma coisa duradoura e que você teve bastante experiência com isso, né? Bastante contato com gente que manja bastante e tal, né? E então, como a gente faz muitos episódios aqui sobre zoologia, principalmente, né? Acho que uma boa parte da população pode não ter muito contato com o nome do filo, né? Não saber muito bem do que se trata, né? Cnidário, né? É uma coisa mais para biólogo mesmo, né? É claro que todo mundo sabe o que é uma água-viva, né? Ou pelo menos tem uma noção, né? Mas acho que seria legal a gente começar daí, né? Quem são os cnidários, né? E aí eu queria pedir para você falar um pouquinho sobre a diversidade, até porque é um grupo que possui uma diversidade morfológica, né? Então, assim, uma pergunta, sem querer já jogar uma bomba aí no teu colo, como que a gente faz para identificar um cnidário, sendo que existem formas tão diferentes assim, né? Qual que é a característica em comum que facilita a identificação desse grupo? Muito bem, né? Essa é uma excelente pergunta, Flávio. E né, a gente na zoologia, a gente dá nome para os animais e para os filos e assim por diante que façam sentido, né? Embora sejam os nomes diferentes, que nem cnidária, né? Mas o que quer dizer cnidária, né? Então, quem já foi para a praia, já tocou numa água-viva, sabe que ela queima, né? A caravela portuguesa, ela queima também. Então, essa palavra cnide quer dizer urticante, que queima. Ou seja, os cnidários são os animais aí que você tem uma chance de ter uma certa queimadura, que tecnicamente, na verdade, é um envenenamento. E isso tem tudo a ver com a estrutura que todos os cnidários vão ter, que é a chamada cnida. A cnida, ela é uma estrutura celular, fica dentro das células, e essa cnida, ela é uma cnida mais comum, chamada de nematocisto, e é uma estrutura que tem veneno. Então, é justamente essa estrutura celular, né, fica como se fosse uma organela quase, né, chamada de cnida, que fica dentro das células dos cnidários, por exemplo, um tentáculo da água-viva, e é ali dentro que está o veneno. E além disso, nessa estrutura, tem uma espécie de um túbulo, né, como se fosse uma mangueira enrolada dentro dela, e que quando você toca no tentáculo de um cnidário, ela vai ser injetada na tua pele, né, ela vai penetrar ali 1 milímetro, 1,5 milímetros, injetando esse veneno. Então, cnidária são animais que queimam, ou seja, que causam esses envenenamentos, e a característica comum a todos eles, tá? Seja uma anêmona do mar, seja uma hidra, seja uma medusa, seja uma caravela portuguesa, é a presença da cnida, que é essa estrutura celular, né, que é comum a todos os cnidários e que tem aí essa possibilidade de injetar veneno na nossa pele. E é microscópico, tá? É pequeno, é bem pequeno. Dificilmente a gente consegue ver a olho nu. Uma cnida tem na casa de 1/100º de milímetro até mais ou menos 1/10º de milímetro de comprimento, tá? Então estamos falando de uma estrutura bem pequena, né, microscópica, que fica nos tentáculos desses animais, e é isso que causa essa sensação de queimadura, né, mas que tecnicamente é um veneno que está sendo injetado na nossa pele. Legal, Alberto. E é uma diversidade incrível, né? Eu comentei da questão da diversidade morfológica, né? E tem uma base assim da quantidade de espécies. Você pode falar um pouquinho dessa questão de diversidade do grupo? Não, com certeza. Então a gente tem hoje algo em torno aí de 12 a 14 mil espécies de cnidários já descritos, né? O maior número, e são divididos em dois grupos maiores, assim, um que é o grupo chamado Anthozoa,
que é o grupo dos corais, das anêmonas do mar, que eles são fixos, eles ficam presos ao fundo do mar. Estamos falando aí em torno aí de 8 mil e algumas espécies aí de Anthozoa. E o outro grupo é um grupo que a gente chama de Medusozoa. E nesses Medusozoa é o grupo que vai ter a medusa, né, a água-viva nesse grupo, que é em torno aí de umas 4 mil espécies, né, que tem medusa, mais umas 2 mil espécies aproximadamente de um pequeno grupo aí chamado de Mixozoa, que é um grupo de organismos parasitas enigmáticos aí, que agora a gente está considerando como cnidário também. Então, é uma diversidade de formas, né, que a gente chama de disparidade, bastante grande. A gente vai desde lá dos anthozoários, né, que a gente tem nosso coral, que a gente tem a nossa anêmona do mar, que ficam presos ali ao fundo do mar, né, e parecem umas flores mesmo. Anthos quer dizer flor, por isso Anthozoa, são animais que parecem umas flores mesmo. Então você vai ver a anêmona do mar, você vai ver o coral ali no Recife de coral. E o outro grupo, né, que é esse grupo chamado de Medusozoa, esse grupo obviamente vai ter a medusa no ciclo de vida, que é o que a gente popularmente chama de água-viva, né? A medusa, que é uma das górgonas da mitologia grega, né? Aquele ser, né? E a medusa, né? O animal lembra um pouquinho aquele ser, por isso que ele levou esse nome. E dentro das medusas tem várias formas também diferentes. A gente vai ter as medusas mais comuns, assim, mais conhecidas pelas pessoas, que são Siphozoa, né? Siphozoários, a gente não tem um nome muito comum para elas, não. E a gente vai ter os hidrozoários também, que são outros tipos de medusa, que é o caso da Turritopsis dorni, aquela medusa imortal, que a gente pode bater um papo depois. E a gente também tem os cubozoários, né? As medusas que têm uma forma mais em cubo, que tem inclusive olhos, tá? Esses animais têm olhos desenvolvidos, e uma dessas espécies, que é a vespa do mar australiana, é conhecida como o animal mais venenoso que existe nos mares. Então, né, a gente tem uma diversidade de formas, ou seja, uma disparidade dentro de Anthozoa e dentro de Medusozoa também, tá? Mas o que todos eles têm em comum, número 1, é a presença da cnida, né? Essa organela que eu já tinha falado para você, e a cnida mais comum, chamada nematocisto, essa aí que vai injetar o veneno. E o plano de corpo deles é muito semelhante também, no sentido que eles todos têm uma simetria chamada de radial, né? Que você consegue dividir o animal em duas metades simétricas de diversas maneiras. Mas mesmo sendo tão simples, eles vão ter uma disparidade de formas bastante grande, de fato, e são seres absolutamente fascinantes. Sensacional. Pô, que não consegui segurar o riso aqui quando você comentou da vespa do mar, nos animais mais venenosos dos mares, e por acaso está na Austrália, né? Tinha que vir de lá, né? Desses lados, né? Tem uma boa razão para esses organismos estarem para esses lados por aí. A gente pode até bater um papo sobre isso depois, aí, se vocês quiserem. É uma boa. Eu gosto muito desse tema, viu? É um assunto que dá para ir longe até, né? Com certeza. Agora, a questão do cnidária com olhos, esse me pegou de surpresa, hein? Essa eu nunca tinha ouvido falar ainda. Não, o cubozoa tem olhos e é olho formador de imagem mesmo, tá? Então, o que a gente sabe na evolução dos animais é que os olhos evoluíram independentemente várias vezes, né? Então, a gente vai ter olhos bastante complexos no nosso grupo, né? Que são os cordados, né? Que é o grupo dos mamíferos, das aves, e assim por diante. A gente vai ter olhos bem complexos nos moluscos, que é o olho do polvo, o olho da lula também, assim por diante. Vai ter o olho do artrópode, aqueles olhos compostos. E os animais mais simples em que a gente vê olhos são os cnidários da classe cubozoa, que é o caso da vespa do mar, é o caso de espécies que a gente tem aqui no Brasil, como a tamoia plonema, Quiropsalmus quadrumanus, que foram descritas aqui em Floripa, onde eu estou, por um cara chamado Fritz Miller. E esse Fritz Miller foi um dos primeiros a identificar, não foi o primeiro, tá? Mas foi um dos primeiros a identificar os olhos em cubozoa. E um paper publicado na Nature em 2005, né? Foi inclusive capa da revista Nature, eles fizeram um estudo da óptica desses olhos de cubozoa, e eles potencialmente formam imagem, tá? Parece que a imagem não forma exatamente onde seria a retina, então não é uma imagem tão bem focada, mas toda a óptica, né, todo o estudo da óptica do olho indica que ele é capaz de formar uma imagem sim, o que é super interessante, porque são animais que não têm um cérebro bem desenvolvido, eles têm uma rede nervosa, então o que mostra que mesmo animais mais simples, como a rede nervosa, têm o potencial de ter a visão, né, pelo menos algum tipo de visão.
né? A gente não pode estar, a gente não consegue estar na pele da água-viva para saber exatamente o que ela está vendo, mas todas as evidências indicam que é uma estrutura com lente, com uma retina, com o potencial, portanto, de produzir imagem. Não é um só, são 8 por água-viva, tá? 8 por medusa de cubozoa. E é só numa linhagem de águas-vivas, que é cubozoa, que isso acontece. Então não é um elo perdido, não é nada disso, tá? Não é um ancestral dos olhos dos outros animais. É um evento independente de evolução dos olhos dentro dos animais. E é o grupo mais basal, mais simples de animais que a gente vê esse tipo de evolução. Fantástico. Olha só, e vocês aí achando que os bichinhos não estão vendo, ó. Tem. Estão vendo, sim. Estão vendo, pode não ser tão desenvolvido como a nossa visão, como o professor colocou aí. Mas tudo indica que forma sim, olha só que legal. Já partindo para essa parte dos quinidários envolvendo as questões do meio ambiente, professor, alguns organismos eles estão muito conectados ao meio ambiente, ou seja, qualquer mudança climática, esses animais eles vão sentir, né, no desenvolver da vida deles. Então, em relação ao embranquecimento dos corais e a proliferação das águas-vivas, você poderia falar um pouquinho para a gente nessa questão envolvendo as elevadas temperaturas aí dos oceanos? Não, com certeza, Natália, com prazer. Então, a gente tem um evento, né, que está na mídia, inclusive, a gente está com um alerta disso aqui para o Brasil nesse exato momento, que é a questão do nosso branqueamento de corais. Então, o que acontece com os corais, né? Esses corais que formam essas grandes estruturas chamadas de recifes de corais, como a Grande Barreira da Austrália, como os recifes de Abrolhos que a gente tem aqui no Brasil. Então, o que vai acontecer com o coral é que ele não está sozinho nessa empreitada de construir o recife de coral. São várias espécies de corais. Esses corais, eles formam uma endossimbiose com uma pequena alga chamada dinoflagelado, e dentro dos dinoflagelados é um grupo popularmente chamado de zooxantella. São algas bem pequenininhas, na casa de 10 micrômetros de diâmetro. A gente está falando em 1/100º de milímetro, tá? Pega 1 milímetro, divide em 100 partes, tá? Esse é o tamanho dessas microalgas. Elas vivem dentro das células dos corais formadores de recifes em águas rasas. O coral dá um espaço para essa alga, então a alga vive ali dentro da célula do coral. O coral também fornece nutrientes que a alga precisa para crescer. Em troca, a alga vai fazer fotossíntese então, e vai prover, né, toda essa energia, todos esses compostos para o nosso coral. Então, é uma relação mutualística, né, que os dois lados ganham com essa coisa, né? Chama endossimbiose porque é uma simbiose em que um organismo está dentro do outro, a alga está dentro do coral. Muito bem. E é essa simbiose que permite a formação, né, o crescimento dessas estruturas gigantescas que são os recifes de coral, que são as maiores estruturas construídas por organismos vivos no planeta Terra, né? Dá para ver do espaço, inclusive, uma estrutura como a Grande Barreira de Corais. Muito bem. Aí o que acontece no chamado branqueamento de coral? O que acontece é que essa microalga, esse dinoflagelado, chamado de zooxantella, que vive ali dentro das células dos corais, tem uma tolerância térmica, né? Tem uma tolerância térmica que eles gostam de viver, né? Que varia geralmente ali dos 18 até os 27, 28 graus, mas varia de lugar para lugar no planeta. Tem lugares como o Golfo Pérsico, onde a temperatura é mais alta, essa tolerância é maior. Outros lugares, essa tolerância é menor, e existem várias linhagens dessas algas também. Mas o que acontece é que se a temperatura for menor, essas algas não conseguem sobreviver, mas se ela for muito alta também, elas também não conseguem, elas começam a ter problemas, questões no seu metabolismo, e aí o que vai acontecer é que o coral ele vai fagocitar, vai digerir essa alga, né? Ou ele vai exocitar, ele realmente vai expulsar essa alga da sua célula, porque está fazendo mal para a célula do coral. Então, vamos imaginar que a gente tenha, como é o caso do Brasil, né? Uma temperatura ótima aí dos corais até cerca de seus 27, 28 graus. De repente, a gente começa a ter uma onda de calor de 30, 31 graus, que é o que aconteceu ali em 2019, né? Que é já 2, 3 graus acima do que essas zooxantelas toleram bem, digamos assim,
como sua temperatura máxima. E se esses eventos persistirem por vários dias, o que a gente vai ter é a perda dessa alga, né? Ou seja, a expulsão dela da célula do coral, ou a digestão, né, dela pelo coral, e essa alga dá cor para o coral. Então, uma vez que o coral perde essa alga, ele fica todo branco, e é por isso que o termo é chamado de branqueamento de coral. E por que isso é um problema? É porque essa alga provê de 50% a 95% da nutrição, da energia do coral, dependendo da espécie. Então, ele perde ali, né, a maior parte do seu input energético através da fotossíntese dessas algas, né? Então, no primeiro momento, ele vai ficar todo branco, o coral, né, branco para transparente. Ele ainda vai ficar vivo nesse momento, embora sem a alga, mas se a onda de calor, né, persistir por muito tempo, vários dias, talvez algumas semanas, o coral ele acaba morrendo também, né? E uma vez que o coral morre, aí outros organismos podem assentar em cima dele, como algas, né? E isso é um problema, evidentemente, porque pode levar ao que a gente chama de uma mudança de fase, em que você vai ter um ambiente que antes era dominado por corais, com toda a sua complexidade tridimensional, cheio de toca, cheio de buraco, para ter toda aquela biodiversidade, por um ambiente, por exemplo, dominado por algas, onde você perde isso tudo, né? Então, tudo não, né? Mas você diminui, vamos dizer assim, toda essa complexidade. Então, isso é um problema, né? E é uma coisa que está acontecendo com maior frequência nos últimos anos, possivelmente, né? Ou provavelmente relacionado com a questão de mudança climática, né? Então, é algo que a gente está observando aí este ano no Brasil e que certamente vamos continuar observando por muitos e muitos anos, dadas as previsões de aumento de ondas de calor por conta de mudança climática aí nos próximos 20, 50, 100 anos. Outro ponto também, professor, que seria legal a gente entrar em discussões, pegando nesse ponto dos quinidários com o meio ambiente, seria em relação à pesca predatória e a presença exorbitante de plástico e microplástico. Como que você vê hoje a situação desse filo com o meio ambiente voltado para esses dois pontos de pesca e plástico? Olha, os dois são muito problemáticos, viu, Natália? A questão de plástico, como você colocou muito bem, tem um microplástico, né, e tem evidências mais recentes indicando que ele está começando a entrar na cadeia alimentar, né, na teia alimentar, né, ou seja, os organismos estão começando a ingerir essa coisa. E tem o plástico, digamos assim, maior mesmo, né, tipo sacola, coisa desse tipo, e que muitas vezes até acaba sendo confundido por predadores de águas-vivas com as próprias águas-vivas, né? Então, uma coisa que é interessante é que a maior espécie de tartaruga marinha que existe, que é a tartaruga de couro, uma tartaruga oceânica bastante grande, ela come quase que só água-viva. E outras tartarugas que não comem só água-viva, que nem a tartaruga verde, come esponja, come alga também, ela também come água-viva, né? Então, esses animais acabam confundindo, né, as águas-vivas com o plástico, comem o plástico, e esse plástico dá todo tipo de problema, né, no tubo digestivo desses organismos, até o ponto de muitos deles levar a óbito, né? Então, tem toda essa questão do plástico, que é extremamente preocupante, e é um problema que não começa só na beira do mar. Então eu gosto de falar que mesmo quem mora longe do mar, né, se o plástico cai num corpo de água, né, toda a água vai terminar no oceano. Então a gente tem que ter realmente um cuidado bastante grande para que esse tipo de material, se ele ainda é utilizado, que ele não chegue nos corpos de água. Já em relação à pesca, é um problema gigantesco, né? Então a gente come o nosso peixe, come o nosso camarão, mas a gente não faz a menor ideia de como esses organismos são capturados, como é que eles são pescados, como é que eles são criados, é aquela coisa, há uma certa dissociação do que a gente vê no nosso prato com o que realmente está acontecendo ali na natureza. E o que a gente observa, por exemplo, na pesca do camarão, é que, né, dependendo do local, mais de 90%, ou pelo menos cerca de 90%, do que vem na rede de arrasto do camarão não é camarão. 10% é camarão, o resto é outros tipos de peixe, e no meio vem também os cnidários, obviamente, né? Podem vir corais, podem vir anêmonas e assim por diante, né? Isso é um problema já de muito tempo,
E o que a gente vê agora mais especificamente naqueles corais que são formadores de recife é que a gente tem uma pesca, ou pode ter uma pesca predatória em água rasa, que é aquela pesca de dinamite, né, que você tem a destruição do hábitat, que não é mais tão comum, felizmente, mas nos lugares de água mais profunda, especialmente entre 200 e 1.000 metros de profundidade, a gente tem uma pescaria, que a maioria das pessoas nem sabe que existe, né, que é uma pescaria de arrasto de fundo em ambientes que tem os chamados corais de águas profundas. São corais que não vão ter essa alga que eu expliquei agora há pouco, tá? Eles crescem por conta própria, a gente tem bastante aqui no Brasil, mas tem no Atlântico Norte também, no Pacífico Norte, e existe, né, uma pescaria de alguns organismos que ocorre nesses ambientes, que ocorreu aqui no Brasil ali no final da década de 90 até o começo dos anos 2000, aí parou, e mais recentemente agora tem uma embarcação nacional que está fazendo esse tipo de arrasto para capturar um camarão bastante grande, chamado camarão carabineiro, que ele nem é vendido aqui no Brasil, geralmente, né? Ele é exportado para a Espanha, ou se é vendido no Brasil, é vendido a um preço bastante grande, quase como uma iguaria, né? Então a gente tem um impacto direto mesmo da arte da pesca, né? Ou seja, da rede, em cima desses ambientes com cnidários, desses ambientes com corais. E é algo assim que eu até agradeço a oportunidade de falar um pouquinho aqui, né, no biologismo, porque a maioria das pessoas não sabe nem que isso existe, né, que essa atividade existe, e é um problema bastante grande que a gente tem no consumo de pescado, e não só no consumo de pescado, no consumo de praticamente tudo, né, de carne, de carne bovina, de frango, de porco, de tudo, basicamente. A gente não sabe de onde vem isso, né, como esses animais são criados, como é que eles são tratados, e o mesmo vale para a indústria da pesca, e a gente tem artes de pesca que tem sim um impacto bastante grande em cima dos corais, tá? Eu não estou generalizando também, tá, Flávio, tá, Natália? Tem artes de pesca que são muito menos impactantes, né, que são mais locais, enfim, tem todo tipo de arte de pesca. O que eu estou dizendo somente é o seguinte, é que tem alguns tipos de arte de pesca, como o arrasto em águas profundas, entre 200 e 1.000 metros de profundidade, que vão ter um impacto direto em cima dos ambientes com corais de águas profundas. Nós entramos nesse ponto aí que ele é bem discutido, né, e bem triste a questão dessas pescas, né, dessas artes de pesca. Eu trabalhei diretamente com pescadores e a nossa troca ela foi muito enriquecedora em relação às outras artes de pesca, né, diferente da que eles utilizavam. Então é muito triste mesmo essa questão da pesca, principalmente para o pessoal que mora mais afastado do mar e não tem noção qual é o impacto, né, que determinadas artes de pesca causam no ambiente, né? Então é importante a gente pontuar esses estereótipos, porque é muito devastador, é muito triste, muito triste. E aproveitando que você falou sobre anêmonas e tudo, eu lembrei de uma cena de um filme do Procurando Nemo, na hora que a Dory está pulando em cima das águas vivas. E eu queria que você falasse um pouco do que acontece ali na hora que ela bate na parte de cima, por que ela não se queima? Conta um pouquinho pra gente. Muito bem. Sim, essa parte é muito legal. Então, ela tem que passar ali, né, pelo campo das águas vivas, e com a água viva, obviamente, é um animal que queima bastante. Mas é o seguinte, por que a água viva queima, né? Por que a água viva ela causa esse envenenamento, né? Porque ela é do mal, alguma coisa, nada disso. É porque é a maneira que ela tem para capturar o alimento dela. Ela não tem mãos, ela não tem dedos para pegar ali um peixinho, um camarãozinho, uma lula que ela eventualmente queira comer. Então, ela utiliza justamente as cnidas, né, que eu falei agora há pouco para vocês, que vão paralisar essas presas. E, obviamente, essas estruturas que contêm as cnidas, que são os tentáculos e os braços orais das medusas, vão estar na região da boca. E a boca fica para baixo. Então, é na parte, digamos assim, inferior da nossa medusa, da nossa água-viva, que a gente vai ter a boca, vai ter os braços orais, vai ter os tentáculos, que são as estruturas que queimam. E a parte de cima, né, da estrutura ali do corpo da água-viva, que a gente chama de umbrella quer dizer guarda-chuva em inglês, né, e essa parte lembra um guarda-chuva, essa parte geralmente não tem a cnida, né, não tem a estrutura
não tem a estrutura urticante, a estrutura que queima. Então, na maioria das espécies de águas-vivas, você pode pegar nessa parte, digamos assim, superior dela, onde não tem tentáculo e não vai queimar. Então, a Dory ali, ela pode ficar pulando de uma em outra sem preocupação alguma ali, porque a não ser que tenha um tentáculo, né, que está virado para cima, ela não vai se queimar com essas águas-vivas, não. Muito legal, muito legal. Lembrando, galera, se vocês veem algum bichinho, não põe a mão. Não põe a mão para não acontecer nenhum acidente. Porque o que acontece, às vezes, Natália, se me permite, quando o animal está ali encalhado na praia, né, está ali levado pelas ondas, às vezes o tentáculo enrola nela, né? E às vezes, na caravela portuguesa, às vezes o tentáculo também enrola. Então a pessoa às vezes acha que ali não tem, mas às vezes tem um tentáculo ali enrolado. Então o melhor mesmo é evitar o toque nesse tipo de animal para não ter nenhum problema, e não evitar qualquer tipo de acidente. Né? Lembrando que algumas espécies, especialmente a caravela portuguesa, podem causar uns envenenamentos mais sérios, né? Então é bom tomar cuidado mesmo. Ótimo ponto, hein? Essa questão do tentáculo possivelmente enrolar ali na umbrella, né? No guarda-chuva ali, realmente é um risco que às vezes a pessoa não percebe que pode correr, né? Então, bom toque aí, né? Para o pessoal que gosta de sair pegando bicho para postar foto em rede social aí, principalmente, né? Todo cuidado é pouco, né? Isso aí. Agora, ainda falando especificamente de águas vivas, né, Alberto? Algum tempinho atrás aí teve uma notícia uns anos atrás aí, uma notícia ganhou as redes sociais, né? E de vez em quando o pessoal compartilha de novo e bastante gente comenta, engaja bastante, né, nesse assunto. Inclusive a gente mesmo já publicou sobre isso algumas vezes. Que foi a questão da água-viva imortal, né? É uma espécie que é capaz de retroceder, né, a uma fase larval, né, mesmo após a maturidade sexual. E então eu queria te perguntar como isso é possível, né, geneticamente, se já tem um martelo batido, digamos assim. E aí uma pergunta talvez até meio boba, não sei, mas evolutivamente é bastante vantajoso ser imortal? Muito bem. Essa pergunta é ótima, porque a gente tem, né, praticamente todos os organismos, animais especialmente, a gente tem um envelhecimento, a gente tem um tempo de vida. Podemos até depois conversar um pouquinho das razões para isso acontecer, mas o que se descobriu, né, no caso dessa espécie específica de cnidário, que é uma água-viva da classe Hydrozoa, chamada Turritopsis dorni, né? Ela era chamada Turritopsis nutricula primeiro, depois mudou o nome para Turritopsis dorni. Ela é uma espécie que não morre mesmo, né? Quer dizer, ela pode morrer, na verdade, perdão. Vamos explicar isso bem. Se ela for comida por algum outro organismo, ela vai morrer. Tá? Mas se não acontecer isso, ela pode reverter do estágio de medusa, que é o estágio adulto dela, né? Que tem as gônadas, que vai formar ou o óvulo ou espermatozoide, para o que a gente chama de estágio de pólipo. Então, antes de entender a situação, tem que explicar como é que é o ciclo de vida da água-viva, né? A maioria das águas-vivas, ela começa, na verdade, ela brota de uma estrutura que fica presa no fundo do mar, ou no fundo de um corpo de água doce, para aquelas de água doce, chamada de pólipo. Esse pólipo fica ali preso no fundo do mar. Aí no caso de Hydrozoa, o processo é de brotamento lateral, a formação de um broto, essa medusa liberada na coluna d'água, e aí ela cresce até a fase adulta, que é quando ela libera óvulo e espermatozoide, né? Produz e depois libera óvulo e espermatozoide. Aí o que se descobriu, né, num artigo clássico aí, inclusive colegas aí que eu conheço, né, pessoal da Itália ali, o Stefano Piraino, Ferdinando Boero, lá na década de 90, eles estudaram isso em mais detalhe em laboratório no sul da Itália e viram que em diferentes estágios, né, do desenvolvimento dessa medusa, ela se sofreu algum tipo de estresse, por exemplo, uma mudança de temperatura, ou se você começar a mexer nela ali com uma pinça, alguma coisa, e machucar a umbrella dela, né, o corpo dela, ela vai para o fundo do frasco, e aí ela se transdiferencia
num pólipo novamente, que é aquela estrutura inicial da qual ela teve origem. E esse pólipo, ele cresce, se você der comida para ele, e ele vai começar a liberar medusas de novo. Então, ela potencialmente nunca morre, né? Porque, né, a não ser que ela seja comida, ela vai ter esse potencial de, num momento de estresse, voltar a ser um pólipo. E é o único animal, assim, na natureza, o único animal que a gente sabe que tem esse processo, digamos assim, de um rejuvenescimento, né? É por isso que é um animal tão interessante. Isso já foi descrito lá na década de 90, mas o que está acontecendo mais recentemente, né? Inclusive uma colega minha, Maria Pimilheta, que é, né, italiana, né, veio desse grupo, fez doutorado comigo, no mesmo laboratório que eu, na Duke University, eu trabalhando com corais, e ela trabalhando com águas vivas, está agora na Universidade do Texas, e ela está, junto com outros pesquisadores, outras pesquisadoras, trabalhando com a questão genética, né? Então já saíram alguns artigos analisando genes que são potencialmente envolvidos nesse rejuvenescimento, digamos assim, tá? Então, não dá para bater o martelo ainda, viu, Flávio, viu, Natália? Mas já tem alguns candidatos, né, genes envolvidos com a questão de telômeros, por exemplo, que tem a ver com o envelhecimento aí de várias espécies, mas a gente não tem uma resposta definitiva ainda, né? O que a gente sabe é que realmente existe esse processo, né, potencialmente é vantajoso, né, para uma espécie que está sofrendo estresse, ela poder sair da coluna d'água e voltar para o fundo do mar, né, para virar um pólipo novamente. Por outro lado, é uma coisa muito específica, né, dessa espécie. Inclusive, outras espécies desse mesmo gênero Turritopsis não vão ter esse tipo de comportamento, né, essa coisa. Então, é uma coisa bem específica, então é difícil dizer que é uma vantagem, né? É uma característica, pelo menos, desse grupo aí. Né? O que está se estudando agora são as potenciais causas genéticas, mas não dá para bater o martelo ainda. Né? Saiu o paper aí na PNAS em 2022, se eu não me engano. Então, a galera está estudando isso, tem projetos sobre isso nos Estados Unidos, porque interessa, obviamente, porque todo mundo quer rejuvenescer, né, Flávio? Né? Todo mundo quer rejuvenescer, né, Natália? E a gente tem meio que um limite aí na nossa espécie, aí dos 80, 90, né, em média, claro, né, tem gente que vive 100 e poucos. E a galera está querendo estudar isso um pouquinho mais. Então, por enquanto, a natureza é um caso único aí dessa espécie aí de Turritopsis, que é um cnidário também, é uma história super interessante. Olha, eu espero que o Elon Musk não esteja nos ouvindo, porque senão essa bichinha aí vai entrar para a lista dos ameaçados, hein? Mas essa questão ela é bem complicada, viu? Porque, né, eu não sei se vocês já ouviram falar da questão dos telômeros, né, que são como se fosse uma capa dos cromossomos, que eles basicamente protegem o cromossomo aí na hora que ele se divide, né? Mas chega um tempo chega uma hora que isso aí acaba e tem a ver com o nosso envelhecimento. Aí uma das ideias era que a chamada telomerase, que é uma enzima que refaz, vamos dizer assim, o telômero, pudesse ser a salvação, né, da gente, mas o problema é que ela refaz telômero de célula cancerígena também. Então, e a gente não quer célula cancerígena, a gente não quer que ela fique se replicando, né? A gente quer que ela, não quer que ela viva para sempre, não, a gente quer que ela morra logo, entendeu? Então, assim, tem várias questões que são bem complicadas nessa questão, digamos assim, de tentar um rejuvenescimento em Homo sapiens, que talvez a gente chegue nos limites técnicos mesmo, de onde a gente pode chegar, né? Acho que a questão filosófica que fica nessa história toda é viva com intensidade, viva bem, né? Acho que, né? Porque acho que esses limites aí de algumas décadas que a gente tem, talvez não seja tão fácil assim da gente ultrapassar. Mas aí vamos ver, né? A ciência nos surpreende a cada dia e pode ser que aí a gente tenha aí algum breakthrough aí nas próximas décadas, aí vai ser algo interessante da gente observar. E quem sabe a resposta está na água viva, né? Vamos ver, vai ser bem interessante mesmo. Pois é. E isso acontece muito na ciência, na biologia também, né? O pessoal que não é da área costuma ter muito essa visão de para que serve esse bicho, né? Então, quando você ouve falar de um bicho que é imortal, né? Que ele se rejuvenesce e tal, é fácil imaginar que as pessoas já pensem nisso, né? Numa, entre muitas aspas aqui, utilidade para o bicho, né?
Porque o ser humano tem muito isso, né? O animal só é útil se ele for útil pra gente, né? Existe muito esse negócio de utilidade. O biólogo tem uma visão completamente diferente, né? Mas se as pessoas, no geral, têm essa visão de, né, para que serve esse bicho e tal, quem financia pesquisas ao redor do mundo aí também vai pensar nisso e vai tentar, né, trazer isso para a nossa espécie também, né? Eu não sei nem se é uma coisa tão ruim assim, viver 80, 70 anos, 90 em média, sei lá, né? Acho que tá bom, né? Quer viver até quanto, né? Aí vai de cada um, né? Mas... Se tivesse uns a mais, aí eu não ia achar ruim, mas o que é interessante é que para uma espécie do nosso tamanho, a gente já vive bastante, tá? Porque tem uma relação de tamanho da espécie, pelo menos em mamífero, né? Tem uma relação do tamanho da espécie com a longevidade, né? Animal pequeno vive menos, animal maior vive mais. Então a gente já vive mais do que seria esperado para o tamanho da nossa espécie, por várias razões aí, né, evolutivas. Então a gente já tem um bônus aí nessa questão da longevidade. Então eu gosto de olhar o copo meio cheio, mas essa tua fala, sabe, Flávio, é muito legal dessa questão da utilidade, né? Porque a gente que é bióloga, a gente pesquisa, né, se interessa pela natureza porque é para saciar a nossa curiosidade mesmo, né? Mas também tem o lado, obviamente, econômico, né, de interesse para a nossa espécie, e a gente não pode deixar isso de lado. E eu acho legal porque esses animais mais simples, que nem esponjas e que nem cnidários, que é o tema do nosso papo hoje, eles têm um valor incrivelmente grande, né? Pegar o caso, por exemplo, né, de esponja, né, muitos fármacos aí que a gente utiliza, né, o aciclovir contra o vírus do herpes, o AZT contra o HIV veio de esponja, né? Foi ligeiramente modificados, mas são compostos obtidos, por exemplo, de esponja, né? Sem falar do uso desde as esponjas de banho. Coral, a mesma coisa, né? A gente tem digamos assim, o valor de um recife de coral, ele é na casa de bilhões e bilhões, né, de dólares, porque esses recifes de coral, eles provêm habitat para espécies de interesse comercial que a gente come, né, e também provê proteção de costa, turismo. Então não é pouco dinheiro não, tá? Quando a gente está falando de cnidário, quando a gente está falando de esponja, são animais realmente que têm um valor extremamente alto e eles valem muito mais vivos do que mortos. Isso que é importante enfatizar, né? Vale muito mais um recife de coral saudável, vivo, que está gerando renda para o turismo, que é uma atividade, né, que gera muito dinheiro e que é uma atividade que, ao mesmo tempo, educa, de uma certa maneira, as pessoas que vão lá, sensibiliza as pessoas em relação à natureza, né? Então, por isso que eu sempre gosto de bater nessa tecla. Não existe assim, uma divergência entre, né, nós biólogos e biólogas, que a gente tem um olhar um pouco mais da conservação, porque a gente gosta dos bichos, né? E o pessoal, né, que tem um olhar um pouco mais econômico, não tem tanta essa disparidade. É chegar e pensar junto, sabe? Para a gente realmente conservar e preservar esses ambientes, porque esses bichos realmente valem muito mais vivos do que mortos, sabe? Isso é uma coisa, acho que um ponto importante para a gente enfatizar sempre, sabe, Natália, sabe, Flávio? Então, achei bem legal essa tua fala aí. Perfeito, Alberto. Não, eu achei ótima a sua fala também, porque às vezes a gente tem, né, como biólogo, essa visão e fica meio chateado com o pessoal de querer ver utilidade em tudo quanto é bicho, né? Eu mesmo já fiquei revoltado assim com conversa assim, para que serve esse bicho e tal. Mas como você comentou, né, acho que não deixa de ser uma ferramenta de convencer as pessoas a conservar a biodiversidade, né? Às vezes o pessoal que não tem muita consciência, assim, muita sensibilização por essa questão de conservação, acha que cobra é tudo bicho ruim, não sei o quê. E aí, num exemplo desse, você pode falar, não, essa cobra aqui, a jararaca, através do veneno dela que existe, que puderam criar o captopril, né, um remédio para pressão alta, né? E dentre muitos outros exemplos, como você comentou, a questão de alguns cnidários aí, né? A gente vai falar daqui a pouquinho do potencial farmacológico, né? Então achei legal esse ponto que você trouxe, essa visão mais abrangente, assim, que realmente a gente pode usar isso como uma ferramenta para convencer as pessoas a conservar, né, a biodiversidade, né? Não, acho que não é nem só de convencer, mas
é uma das principais razões mesmo da gente conservar a biodiversidade. Eu gosto de bater um pouquinho nessa tecla aí, que às vezes a gente tem que, o pessoal acha que é meio egoísta, assim, a gente pensar, vou conservar essa espécie para, sei lá, para o meu bem-estar. Eu já não acho, não, assim, eu acho que a gente meio que controla, basicamente, boa parte aí dos ecossistemas, se a gente quiser. A gente destrói praticamente tudo que é recife de coral, então tá na nossa mão mesmo esse negócio, sabe? E eu acho que acho que todas as razões pelas quais a gente pensa em conservação, em preservação, são importantes. Tem gente que vai olhar o lado estético, tem gente que vai olhar pelo lado do bem-estar animal, tem gente que vai olhar a partir de N perspectivas, né, de manter a diversidade filogenética, por exemplo, e coisa desse tipo, né? E a questão econômica, acho que é super importante. E para a maioria dos grupos animais, né, se não todos, cara, os bichos valem muito mais vivos do que valem mortos, né? Isso é especialmente verdadeiro para cnidários e também para esponjas, porque eles são formadores de hábitat, né? Uma vez que você tira o hábitat deles, e você remove tudo que está junto ali, que são espécies de interesse comercial. A mesma coisa a floresta, né? Então, você tira uma floresta, você tira o hábitat aí de uma série de animais e de frutas aí, de plantas, né, que podem ter um interesse comercial também, né? Só que no ambiente marinho isso ainda mais, eu acho que ainda mais, digamos assim, eu enfatizo isso um pouquinho mais, porque realmente a tridimensionalidade que dada pelos recifes de coral, se for perdida, realmente vai ser uma perda bem lastimável mesmo, e vai gerar questões importantes, porque muitas das populações que dependem dessa pesca e dos organismos que vivem no recife de coral são populações mais humildes, né, que vivem em torno desses ambientes e que realmente precisam disso até por uma questão de segurança alimentar. É papo longo, mas assim como vale mais, né, floresta em pé vale mais do que derrubada, o recife de coral vale muito mais intacto mesmo do que ele sendo, né, destruído para pesca ou qualquer outro tipo de atividade. Excelente, é isso aí. Muito interessante, hein? Olha só, galera, quanta informação iradíssima desse grupo. Qual é o real potencial farmacológico desse grupo e se existe algum medicamento que já está sendo produzido a partir deles, professor? Não, muito bem. Então, assim, eu por acaso, eu pessoalmente, né, não trabalho com essa questão da farmacologia, mas eu tenho alguns colegas, tanto aqui na Universidade Federal de Santa Catarina, quanto na Universidade de São Paulo. A gente teve alguns projetos aí financiados pelo CNPq, em que uma das vertentes era essa questão farmacológica, né? Então, o que acontece é o seguinte, tem alguns grupos de organismos que têm uma química muito rica, e em grande parte porque são organismos que são sésseis, ou seja, são presos ao solo, ao substrato, e não tem como fugir quando vem o predador. Então, eles se defendem a partir de uma química muito rica, né? É o caso das plantas, por exemplo. Então, as plantas têm uma química muito rica e são um dos alvos, vamos botar dessa maneira, da indústria farmacêutica, né? E a gente sabe isso desde o uso delas como chás, para doenças e coisas desse tipo, e para remédio também. No ambiente marinho, aí tem dois grupos principais que são estudados. O primeiro são as esponjas, né? Eu já tinha comentado, do aciclovir, contra o vírus do herpes, do AZT, contra o HIV, e mais alguns outros. Aí teve até um que foi, esqueci o nome agora, que o pessoal estava até testando contra o vírus aí do SARS, aí da Covid, esqueci o nome, Remdesivir, acho que não deu muito certo, mas eu não lembro agora quais foram os resultados aí dele, mas também, se eu não me engano, veio de esponja, né? Então a galera já tem olhado as esponjas por um bom tempo, e agora, digamos assim, os queridinhos da vez aí são os nossos cnidários, né? E tem pessoal no Brasil, tem pessoal no mundo inteiro aí olhando para eles. E tem vários, né? Acho que tem mais de 1.000 ou 2.000 já compostos, né? Aí se me falha a memória, eu corrijo depois, mas compostos aí obtidos através dos cnidários. Natália, eu sei que já estão sendo feitos testes com alguns desses compostos. Agora, não me recordo agora, sinceramente, de memória, se tem alguma coisa que já está no mercado, né? Mas o que eu posso dizer, tanto das pesquisas dos meus colegas aí, do pouco conhecimento que eu tenho nessa área, é que o pessoal está olhando bastante para os cnidários agora, né? Se olhou bastante para a esponja,
e o grupo da vez agora para fazer esse tipo de screening, né, químico, e depois de ensaio são os cnidários, e aí vamos novamente, né, vamos nos próximos anos, eu acho que a gente vai descobrir o que de fato a gente consegue obter desses animais, né, que pode ser útil do ponto de vista farmacológico para a nossa espécie Homo sapiens. Muito, muito legal, cara. Eu fico muito feliz quando eu vejo que a medicina ela pode, né, sendo inserida junto com os animais, porque são coisas incríveis, né? Você pegar ali, ver o benefício que aqueles animais têm, além de estar inserido dentro de um ecossistema, voltar para essa parte do cuidado humano, né? E já pegando o gancho nesse flow aqui da pesquisa, professor, você poderia falar um pouquinho para a gente o que está sendo desenvolvido aí na universidade? Não, com o maior prazer. Então, a gente tem no Brasil, na verdade, um grupo bom, assim, um grupo grande de pessoas que estudam cnidários. A gente é bastante, enfim, tem bastante gente que estuda cnidários no Brasil, em todas as regiões. A gente teve, né, tem muita gente aí que acabou vindo, né, do pessoal da Universidade de São Paulo, ali a Erika Schlentz, que começou muita coisa, e outros pesquisadores também. Então, a gente tem uma comunidade bem interessante de pesquisa aqui no Brasil, né? Então, vou dar alguns exemplos de pesquisas que a gente está fazendo, né? O Flávio comentou antes, né, parte da pesquisa que a gente faz é para saciar a curiosidade humana. Então, um tipo de pesquisa que é feita é estudar o ciclo de vida de águas-vivas, que foi o que eu fiz na minha graduação e também no meu mestrado, porque muitas dessas águas-vivas que a gente vê na coluna d'água, elas têm um pólipo que vive lá no fundo do mar, que nem eu comentei antes no ciclo de vida da Turritopsis, né, da água-viva imortal. E o que é tão interessante é que muitos desses animais a gente não tem um ciclo de vida estudado. Então, tem alguns deles que os taxonomistas deram um nome para água-viva, porque coletaram na coluna d'água. Aí a galera que coletava o bentos, que a gente chama, né, o material que fica lá no fundo do mar, viu o pólipo e deu outro nome para o pólipo, mas na verdade estão falando da mesma espécie, né? Então a gente tem estudos desse tipo, de estudos de ciclo de vida, em que a gente traz ou a água viva para o laboratório, traz o pólipo para o laboratório e cultiva, né, o outro estágio do ciclo de vida. Eu fiz isso, é uma atividade muito interessante. Pouquíssimos laboratórios do mundo fazem isso, né, mas o pessoal lá da Universidade de São Paulo, do Centro de Biologia Marinha da USP faz. Eu tive o prazer de fazer um pouco disso também, né? O que a gente está fazendo mais agora, né, agora puxando um pouco a sardinha aqui para a Universidade Federal de Santa Catarina, a gente trabalha com uma espécie invasora de coral, chamado coral-sol. Essa é uma história bem interessante, porque ele é um coral que veio para o Brasil incrustado em plataformas de petróleo. É um animal oriundo lá do Indo-Pacífico, onde tem muita competição, né? Tem muito mais espécie de coral no Indo-Pacífico do que no Atlântico. E ele chegou, né, no Oceano Atlântico, na região do Caribe, provavelmente preso em cascos de navio. E lá ele começou a se espalhar, prendeu ali em algumas plataformas de petróleo que foram trazidas na década de 90, né, elas flutuam, essas plataformas, foram trazidas para o Brasil, década de 80 e 90. E aí, na década de 90, num local próximo de concerto, né, de plataforma de petróleo, ali na região de Angra dos Reis, no estado do Rio de Janeiro, esse coral começou a aparecer nos costões rochosos. Aí ficou um tempinho lá só no estado do Rio de Janeiro, na região da Baía da Ilha Grande. E aí, quando eu estava no Centro de Biologia Marinha da USP, como pós-doutorando, isso foi em 2008, o Giba, que é um Gilberto Gardino Mourão, um mergulhador lá de Ilhabela, me manda um e-mail dizendo: olha, acho que achei um coral diferente aqui na Ilhabela, né, na chamada Ilha de Búzios, que é uma das ilhas do arquipélago ali da Ilhabela. Eu olhei e falei, isso aí parece que, né, mas é uma foto que não estava com flash, né, e a foto, quando você está muito fundo no mar, ali a 15, 20 metros, fica tudo azul, então você não consegue ver as cores direito. Eu falei, talvez seja uma cor, talvez seja coral-sol, né, mas não tinha muita certeza. Aí depois ele mandou uma foto com flash, trouxe os bichos e era o coral-sol mesmo. Então foi bem legal, porque eu participei digamos assim, né, o mérito obviamente é do Gilberto, mas eu fui junto ali nessas primeiras atividades em que a gente viu a expansão do coral-sol para fora do estado do Rio de Janeiro, chegando no estado de São Paulo,
E aí, curiosamente, em 2009, voltei para Santa Catarina, que eu passei no concurso aqui na Federal de Santa Catarina, e 1 ano ou 2 anos depois, um colega meu aqui, o Paulo Bertuol, junto com a Cecília Pacelli, que é uma ex-aluna nossa, e o Edson Faria Júnior, que é um grande amigo meu, foi aluno meu de mestrado aqui também, acharam aqui na reserva do Arvoredo. Então a gente fez um trabalho aí dessa extensão da bioinvasão do coral-sol, né, que está sendo liderado agora, né, por outros laboratórios, né, da minha colega Bárbara Segal, e agora se espalhou já em vários pontos do Brasil. Então a gente tem uma pesquisa bem ativa no Brasil quanto à expansão desse coral invasor, que é o coral-sol, né? A gente considera invasor porque ele causa necrose, ele mata corais nativos, né? Aqui da nossa costa, quando ele está crescendo perto desses corais nativos. Outra pesquisa que a gente faz no meu laboratório, né? Foi uma pesquisa também da parte genética, né? Então, eu orientei uma aluna, né? A Júlia Nunes de Souza, no mestrado, em que a gente trabalhou com chamados corais de fogo. Coral de fogo é bem diferente de coral-sol, tá? O nome é parecido até, mas o coral-fogo é de um outro grupo. O coral de fogo é mais perto da medusa imortal do que dos outros corais, tá? Em termos evolutivos, assim. E aí, sequenciando o DNA desses organismos, né, para ver se existem barreiras geográficas aqui no Brasil para esses animais, e ela viu que sim, ela viu que o Rio São Francisco, né, aquela pluma de água doce, divide populações, na verdade espécies, né, uma espécie fica ao norte do Rio São Francisco, outra mais ao sul, e é muito legal porque a gente consegue um bom sinal sequenciando o DNA, né, quando você olha o coral só por fora, parece tudo a mesma coisa, sabe? Do norte do Rio São Francisco do Sul, você não vê muita diferença. Mas quando você sequencia o DNA, não. Ali você vê que são realmente grupos distintos. Então, esse foi um trabalho bem interessante também da Júlia Nunes de Souza. Uma outra ex-aluna minha, Kátia Capel, foi minha primeira aluna de mestrado aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. Agora ela está como curadora de cnidária do Museu Nacional, no Rio de Janeiro. Ela trabalhou com a espécie de coral formadora de Recife, mais ao sul que existe em todo o Oceano Atlântico, tá? Chama Madrassis decactis, e é uma espécie que ocorre aqui ao norte de Florianópolis, né? Perto de uma reserva chamada Reserva do Arvoredo. Ela estudou, é uma população totalmente diferente, né? Formam umas bolinhas, assim, o coral fica meio solto no fundo do mar. Então, o que a gente tem, Natália, o que a gente tem, Flávio, é um mix, na verdade, de atividades de pesquisa que a gente faz diretamente em campo, por exemplo, essa questão de, né, estudar a expansão do coral-sol na nossa costa, como é o caso de descrever essa comunidade, essa população, de corais aqui na Reserva do Arvoredo, que foi o trabalho da Kátia, e uma parte que é um mix de coletas em campo e de bastante trabalho em laboratório, com sequenciamento de DNA. E aí outros colegas, né, na Universidade Federal de Santa Catarina trabalham com a questão farmacológica, que a gente conversou agora há pouco, né? Eu tenho colegas, né, do pessoal da farmácia aqui da universidade que vão fazer os extratos aí de cnidários e de esponjas também na busca justamente, né, de compostos que possam ser interessantes contra vírus, contra protistas ou contra qualquer tipo de patógeno humano também. E, por fim, nós temos colegas que fazem experimentos também, né? Então, por exemplo, no caso do coral-sol, a gente tem colegas que trazem esses animais vivos para a universidade, deixam em tanques, né? E vão mudando os parâmetros de temperatura, salinidade, para ver como é que esses animais respondem a esse tipo de coisa. Então, a gente tem bastante pesquisa sendo feita e não podemos esquecer também o que a gente chama de taxonomia, porque a gente tem muita espécie de cnidário, especialmente aqueles de águas mais profundas, por exemplo, de 200 e 1.000 metros de profundidade, que nem sequer foram descritos, que não foram dados nomes ainda. Então, o maior projeto que eu tenho hoje no meu laboratório, que aliás se encerra agora no final de março, é um projeto junto com a União Europeia em que a gente está trabalhando nisso, né? Então, a Renata Arantes, a pós-doutoranda do meu laboratório, Pedro de Oliveira, que é um mestrando no meu laboratório, estão trabalhando com esses corais de águas profundas, que ocorrem entre 200 e 1.000 metros de profundidade aqui na nossa costa, trabalhando com a taxonomia desses organismos. E tem espécie nova, tem espécie que tem que dar nome, tem espécie que tem que ser descrita. Então tem bastante campo, bastante atividade legal, né? Acho que é um recado que fica aí para futuras biólogas, futuros biólogos aí que estão trabalhando, né? Que tem interesse nesse grupo no Brasil. Tem muitas áreas de pesquisa para fazer com cnidário, que vai desde a descrição das espécies até o uso deles, né? Que nem você comentou, Natália, na medicina, na farmacologia, na busca aí de compostos, né? Que podem ser interessantes para eventualmente resolver problemas ou doenças aí que afetam
a nossa espécie. Fantástico, que sensacional saber tantas áreas diferentes que o pessoal vem pesquisando, né, sobre esse grupo tão diverso e tão interessante. Agora, eu acho que faltou você mencionar uma coisa aí, Roberto, que é o livro, né, Vida Marinha de Santa Catarina. Conta um pouquinho pra gente aí. Não, então, o que aconteceu foi o seguinte, né, eu voltei, meu doutorado foi nos Estados Unidos, eu trabalhei com evolução de uma família de corais, né? Basicamente testando aí se o bicho veio do mar profundo, da água rasa, assim por diante. E aí eu continuei essa pesquisa, né, semelhante ali no meu pós-doc na Universidade de São Paulo, e aí vim para a Federal de Santa Catarina. Mas aí, logo de cara, eu não tive assim, um financiamento para trabalhar nessa questão mais evolutiva, mas abri um edital da nossa agência de pesquisa do Estado aqui de Santa Catarina, chama FAPESC, né? Parece FAPESP aí de São Paulo, mas é com C no final, né? E um edital de biodiversidade. Aí, obviamente, eu escrevi um edital de biodiversidade, ganhamos esse edital. Foi o primeiro projeto maior assim, que eu coordenei aqui na universidade, e que financiou, por exemplo, o trabalho aí que eu comentei com você dos corais ali na reserva do Arvoredo. E eu me propus fazer um guia ilustrado de vida marinha, porque desde que eu era moleque, assim, desde que eu era criança, adolescente aqui em Santa Catarina, sempre gostei de ver a vida marinha, né? Teve uma época, inclusive, que eu tinha um aquário, né? Meus pais tinham uma casa de praia, eu montei um aquário, trouxe água do mar, botava anêmona lá dentro, mas com exceção de alguns poucos guias de identificação de peixes que tinham, né, na época, o resto não tinha nada, assim, né? Eu tinha que tentar descobrir qual era aquela anêmona, tudo, e é uma coisa que a gente não tinha muita cultura aqui no Brasil, diferentemente de outros países, que você tem guias de identificação de tudo, né? Você tem guia de identificação de crustáceo, de fungo, o que quer que seja. Muito bem. E aí eu resolvi fazer, né, e organizar esse guia, que foi muito legal, né, chamado Vida Marinha de Santa Catarina, né, pode ser vendido, né, pode ser comprado aí pelas redes sociais, na Amazon, no site da nossa editora aqui, e ele realmente é um guia para você levar para campo, e nós temos ali mais de 400 imagens das 430, se eu não me engano, agora não lembro de cabeça, principais espécies de algas, de plantas e de animais invertebrados e vertebrados marinhos aqui do estado de Santa Catarina, né? Isso só foi possível graças ao financiamento desse projeto e também realmente o empenho, né, de muitos autores, né, mais de 70 autores e fotógrafas que cederam imagens e o seu conhecimento. Então, ele é dividido em vários capítulos, e cada capítulo é de um grupo de organismos. A gente começa com as algas e as plantas, depois a gente vai para as esponjas, os cnidários, vai ter os moluscos, os crustáceos, os peixes, os mamíferos marinhos, as aves marinhas e assim por diante, né? Então a gente vai de alga até baleia nesse guia, e ele é um guia ilustrado, ou seja, é foto mesmo, tá? Então você não vai precisar ficar correndo chave, coisa desse tipo. É uma coisa que eu quis fazer mesmo para o público em geral. Você abre ali, você bate o olho e você sabe, ou essa espécie ou não é. E a gente botou elas todas próximas, então espécies mais parecidas, a gente botou uma próxima a outra, para o leitor poder realmente olhar ali e falar, opa, não, é esse bicho ou não é, né? Então ficou bem legal, é um preço bem acessível, tá? É um livro bem, bem barato mesmo, sabe? E que ele é útil não só aqui em Santa Catarina, mas no Paraná ele funciona bem também, no estado de São Paulo também, tá? Porque a fauna não muda tanto assim, e no Rio de Janeiro. Para o Nordeste, depende, de grupo, para alguns grupos funciona bem, para outros a fauna já é um pouquinho diferente, mas para o sul, sudeste do Brasil, é um guia que ficou bem bacana mesmo, sabe? Eu gostei bastante, e só tenho a agradecer também as pessoas que ajudaram aí a produzir esse guia ilustrado. Ele é físico, tá? Ele é um livro mesmo, mas é pequenininho e pode ser comprado aí, né, na Amazon e outras livrarias online aí que tem ele disponível. Sensacional, pô, parabéns por desenvolver esse trabalho aí, né, com colaboração de vários autores, fotógrafos, né, bastante gente colaborando aí, mas todo mundo envolvido, tá de parabéns, parece ser um livro muito legal mesmo. Eu tava até dando uma olhada aqui no site da Amazon enquanto você falava. Muito legal esse projeto, muito legal você ter desenvolvido ele, né,
e levado adiante. Uma coisa muito importante aí para um guia de identificação é sempre importante ter, né? A gente conhecer e tal, a vida local ali marinha. Agora, antes da gente partir para o encerramento aqui, a gente tem 2 perguntas, Alberto, de seguidores. Uma delas é a respeito de acidentes, né, com banhistas de água-viva e tal. O que fazer nesse caso, né? Tem muita lenda, né? Muita simpatia e tal. Então, se a pessoa tá ali, vamos supor, ali nadando na praia ali, e aí aconteceu de ter o contato ali com os tentáculos da água-viva, se queimou, e aí, o que fazer? Não, maravilha, Flávio. Então, até agradeço a pergunta da ouvinte ou do ouvinte, porque eu acabei até esquecendo de mencionar, esse é um projeto que mais envolve alunos e alunas do meu laboratório, acabei esquecendo de falar quando acho que foi a Natália, né, que fez a pergunta das pesquisas. A gente faz justamente monitoramento de águas-vivas aqui, porque a gente tem muito acidente, né, com águas-vivas aqui no estado de Santa Catarina. Então, lá em 2019, uma aluna de graduação, né, Roberta Elis Francisco, ela começou esse projeto, e agora a gente tem vários alunos participando. A gente monitora 2 praias aqui em Florianópolis, né, contando basicamente as águas-vivas que encalham nessas praias, justamente para responder perguntas se tem sazonalidade, coisa desse tipo. E a gente tem bastante acidente no verão, tem mais água-viva no verão mesmo, e tem mais banhistas no verão também. Então, quando a gente entra na água do mar, a gente tem que lembrar que a gente está entrando num ambiente onde tem outros organismos, tá? Onde vai ter peixe, onde vai ter coral, onde vai ter água-viva, onde vai ter anêmona, e assim por diante. No Brasil, a gente não tem tantos organismos perigosos, tá? Quanto em outras regiões do mundo, mas tem alguns que a gente tem que tomar cuidado, né? O ouriço ali no Costão Rochoso, para não pisar, coisa assim. E nas praias é água-viva, né? É o que a gente mais tem que cuidar aí nas nossas praias. Então, a primeira coisa, sabe, Flávio, que tem que fazer na hora de entrar na água é ficar alerta para ver se não tem alguma bandeira de sinalização de água-viva, que aqui em Santa Catarina a gente tem, né? Os bombeiros, né, os guarda-vidas têm uma bandeira de cor lilás quando a gente tem esses organismos na praia. No Rio Grande do Sul também, se eu não me engano. Paraná e São Paulo, não lembro agora. Mas, enfim, você vai ter se tiver essa sinalização, já tem que tomar um cuidado. Antes de entrar na água, dá uma boa checada também se não tem águas-vivas encalhadas na areia da praia, porque é um sinal que elas estão no mar também, se elas estiverem encalhadas. E na hora de entrar na água do mar também é bom ficar de olho, especialmente para a caravela portuguesa, né, que causa acidentes mais graves. E, por outro lado, é mais fácil de observar porque ela tem um flutuador de coloração roxa que fica fora da água. No caso de acontecer um acidente, né, a primeira coisa que se deve fazer é sair da água, tá? Então, regra número 1, teve acidente, sai da água, porque você pode ter cãibra, né? E aí a coisa complica se você estiver dentro da água. Então, sai da água. Uma vez que você saiu da água, tentar remover, né, qualquer tipo de tentáculo que você tem ali aderido na sua pele ou, ao mesmo tempo, já fazer a aplicação do vinagre, tá? Então, que nem você falou, Flávio, tem muito mito, tem muita coisa. Vinagre é o que se recomenda, né? O ácido acético, ele é um pouquinho ácido, é um ácido bem fraco, e que ele ajuda a neutralizar, né, o veneno aí das nossas águas-vivas. Evidentemente, aquele veneno que já caiu, né, aquela toxina que já caiu na sua corrente sanguínea já foi, né? Então você vai sentir uma dor, você vai sentir ali uma vermelhidão, um inchaço, e é maior ou menor dependendo do tipo de espécie, né, e da área, do tamanho da área de contato da nossa água-viva, né? Mas passa o vinagre, tenta, e pode ser com bastante abundância mesmo, sabe? E depois você, se puder fazer uma compressa, melhor ainda, né? Para manter o vinagre ali atuando. E aí tentar remover qualquer tipo de tentáculo que você tenha eventualmente na área. E para reduzir a inflamação depois, o que se recomenda é gelo, né? É o que a gente faz quando tem outros tipos de inflamação também, né? Ou batida na pele, mas tentar não botar o gelo direto na pele, porque o gelo é água doce, e a água doce ela pode levar a mais cnidas dispararem e injetarem o seu veneno. Então faz uma compressa com gelo ali que ajuda a aliviar um pouquinho essa dor da inflamação. Se tiver efeito sistêmico, ou seja, que não é só local, não é só uma dor, um inchaço, uma vermelhidão, mas começar a sentir falta de ar, né, náusea,
ou alguma reação alérgica mais grave, aí, obviamente, né, tem que procurar o sistema de saúde, né, de urgência e emergência o mais rápido possível, né? Então, isso é um alerta importante também. Aqui em Santa Catarina, né, os bombeiros estão bem preparados, né, os guarda-vidas, para atender esse tipo de caso, né? A maioria deles tem vinagre, a maioria deles, né, já sabe como lidar com essa situação, mas em outros lugares que você não tem, né, eventualmente ali os guarda-vidas, se tiver uma questão mais grave, realmente tem que levar para o sistema de urgência e emergência. Mas a maioria das espécies você não vai ter isso. Vai ser uma dor, vai ser uma vermelhidão, um inchaço ali, tá? São algumas poucas, como é o caso da caravela portuguesa, que potencialmente você pode ter problemas um pouquinho mais graves. Então não é para ninguém também entrar em pânico e deixar de curtir uma praia por conta disso. Só observe, lembra que você está entrando num ambiente que tem outros animais também. De preferência, não substituir o vinagre, né, na ausência, por urina, né, que o pessoal fala, né? A urina, assim, ela também é um pouquinho ácida, né, mas o problema é que ela não é tão limpa, né, então o ideal é o vinagre mesmo, sabe, você passa um vinagre, realmente é o que é recomendado, né, nesse caso. Reitero, né, Flávio, não vai aliviar 100%, mas vai ajudar, é o que mais vai ajudar nesse momento depois do acidente. Maravilha. Já mais uma dica, hein, galera? A bolsinha de primeiros socorros agora tem que andar com um pouquinho de vinagre, hein? Uma dica aí para não passar perrengue. Uma outra pergunta de seguidor aqui, professor, é em relação à reprodução das águas-vivas. Você poderia falar um pouquinho como que acontece esse envolvimento amoroso? Mas eu posso, com o maior prazer. Esse aí, se quiser, eu posso ficar horas falando sobre reprodução de águas-vivas, porque tem toda uma variedade de tipos, mas eu vou tentar ser sintético, né? Muito bem. Então, a nossa água-viva ou qualquer outro cnidário, assim como nós, vai ter a produção de óvulo, vai ter a produção de espermatozoide. Na verdade, desde as esponjas já é assim, tá? Então, todos os animais aí vão ter produção de óvulo e espermatozoide. Naqueles cnidários do grupo Anthozoa, que é a anêmona do mar, que é coral, aí vai ter tanto um sexo separado, que nem a gente, né? Vai ter o indivíduo masculino e o feminino, quanto o hermafrodita. Você vai ter produção dos dois gametas, né? Óvulo e espermatozoide no mesmo indivíduo. Nas medusas, elas tendem a ter sexos separados, tá? Geralmente a medusa vai produzir ou só espermatozoide ou só óvulo, tem exceção, mas geralmente é assim que a coisa acontece. Eu vou começar o ciclo de vida, na verdade, na medusa, né? Então, imagina que você tem uma medusa na coluna d'água. O que acontece na maioria das espécies é que o indivíduo masculino vai liberar o espermatozoide na coluna d'água e a medusa feminina libera o óvulo na coluna d'água. Essa fertilização se dá na coluna d'água. Ela pode ser interna também, tá? Existem casos que o espermatozoide vai fertilizar internamente o óvulo dentro da medusa feminina, tá? Em ambos os casos vai haver essa fertilização, vai se formar uma larva, né, que na maioria dos casos é chamada de plânula, é uma larva bem simples, né, multicelular, ciliada, e essa larva nada. E o que vai acontecer com essa larva, ela, na maioria das espécies, ela vai para o fundo do mar e vai assentar no fundo do mar, ela não vai dar origem a uma água-viva direta, com algumas exceções, tá? Mas a maioria vai para o fundo do mar e vai dar origem ao que eu chamo ao estágio de pólipo do ciclo de vida. Então, às vezes, a gente está mergulhando no costão rochoso, a gente vê parece ser umas algas, mas não é alga, não. São pequenos animais ali que são justamente os pólipos, né, de algumas espécies de águas-vivas que ficam ali. Muito bem, esse pólipo fica no fundo do mar, vai ter boca, vai ter tentáculo, mas ele fica preso ao fundo do mar, ele come. Ele pode viver por anos e anos ali no fundo do mar. Em determinadas épocas, e isso a gente não sabe muito bem para a maioria das espécies, mas as evidências indicam que mudança de temperatura e coisas desse tipo induzem a formação das medusas a partir do pólipo. É uma reprodução que a gente chama de assexuada, ou seja, as medusas, na verdade, são clones desses pólipos que ficam presos no fundo do mar. E aí, para cada grupo de medusa, a formação é diferente. Então, em Siphozoa, que são essas medusas maiores aí, é um processo chamado de estrobilização. Para Hydrozoa, que é o caso da medusa imortal, é um processo chamado de brotamento.
para a cubozoa, que é a tal da vespa do mar, que é o animal mais venenoso que tem nos mares e que tem nos olhos, é uma metamorfose, uma transformação total do pólipo numa medusa. Então varia de grupo para grupo, mas começa ali no pólipo que está preso no fundo do mar. Aí libera uma medusinha pequenininha. Né? Em alguns casos ela tem até um nome especial, é chamada de éfira, por exemplo, em Sifozoa. Nos outros grupos ela não tem um nome especial, não. E essa medusa, ela é carnívora, tá? Então os cnidários são animais carnívoros, eles matam outros animais com as suas toxinas e comem eles. Mesmo essa medusa pequenininha, que pode ter menos de 1 milímetro em alguns casos de tamanho, ela já vai comer uns animaizinhos pequenos do plâncton, utilizando as cnidas, as células urticantes que queimam, e ela ingere e aí vai crescendo. E ela cresce, cresce, cresce. Uma água-viva que às vezes nasce com poucos centímetros, ela pode chegar a mais de 1 metro de diâmetro comendo na coluna d'água. E aí fecha o ciclo, né? E aí ela vira uma medusa adulta de novo. O que a gente não tem, com pouquíssimas exceções, na verdade, é a cópula, né? Quando uma medusa reconhece a outra medusa e copula mesmo, mas tem 2 casos, pelo menos descritos na literatura, para a cubozoa, que é justamente essa que tem olhos, em que existe o reconhecimento de um indivíduo com o outro, aí ele não libera o espermatozoide óvulo na coluna d'água, não. Realmente o macho segura a medusa feminina por um tentáculo, vai soltar uns espermatóforos, né, que são como se fossem uns fios assim com espermatozoides que a fêmea ingere e fertiliza internamente. Mas aí é uma exceção à regra, tá? O que importa é o seguinte: as medusas na coluna d'água são os organismos adultos com formadores de óvulo espermatozoide. A fertilização vai ocorrer ou na coluna d'água ou dentro da medusa feminina, forma uma larva plânula que vai assentar no fundo do mar, dá origem a um pólipo e esse pólipo dá origem à medusa novamente. E só aproveitando o gancho dessa pergunta super interessante, é que para muitas medusas, mesmo medusas grandes que a gente vê aqui no nosso litoral comumente no verão, a gente não sabe onde estão os pólipos. Né? Num caso, né, tem uma espécie que é a Chrysaora lactea, por exemplo, que o ciclo de vida já foi estudado em laboratório pelo André Morandini, da Universidade de São Paulo, colega meu, né, grande especialista, um dos maiores especialistas em água-viva do mundo, na verdade, mas na natureza a gente não sabe onde os pólipos estão, porque eles são pequenininhos. Então a gente tem, né, e isso dificulta a gente prever quando a gente vai ter grandes agregações de água-viva. Mas o ciclo de vida é mais ou menos esse, tá? Vamos dizer assim, é um namoro à distância, na maioria das espécies, com duas raras exceções aí em que elas ficam mais próximas um pouco, Natália. Muito, muito maneiro. Eu estou muito satisfeita de aprender um pouquinho mais, né, sobre esses animais incríveis. E eu gostaria de fazer um comentário, que essa semana, né, dando uma pesquisada aqui para poder levar os melhores conteúdos aqui para a galera, nos deparamos com uma reportagem de dezembro. Na verdade, a reportagem saiu em fevereiro, que o número de ocorrências por lesões de água-viva no litoral de Santa Catarina entre dezembro e janeiro de 2024 chegou a 16 mil casos de ocorrência. Você chegou a saber de alguma coisa? Se essa reprodução tem alguma coisa a ver com esse tipo, né, de reprodução que você acabou citando? E uma outra coisa também é que em 2020, de 2019 para 2020, os registros passaram, pasmem, galera, 49 mil ocorrências desses animais no litoral de Santa Catarina. Você poderia comentar um pouquinho, professor? Não, mas com certeza, Natália, porque é justamente por isso que a gente começou esse monitoramento. A Roberta começou ali justamente em dezembro de 2019. E o ano ali, 2019 para 2020, aquele verão foi dos 5 anos que a gente está monitorando aqui, é o que realmente mais teve água-viva. Teve mais acidente e a gente viu mais água-viva no mar e contou mais água-viva nas praias também. Aí tivemos os anos mais fracos, vamos dizer assim, para água-viva. Claro que teve a pandemia também, então teve menos banhista ali em alguns anos, e esse ano deu uma aumentada. Então a pergunta que a gente sempre fez aqui é se esses acidentes, né, esse grande número de acidentes no verão é porque tem mais banhista ou se é porque tem mais água-viva, né? Será que as águas-vivas estão o ano inteiro aqui e só tem acidente no verão porque a galera vai tomar banho de mar? Então a gente começou a fazer esse monitoramento durante o ano inteiro, né? São dados aí que a gente aí tá para publicar ainda,
Mas o que a gente notou é que, de fato, é mais no verão mesmo que a gente tem as águas vivas, tá? Então, existe uma sazonalidade da nossa espécie, a gente está mais na praia nos meses do verão, só que tem mais água viva no verão também. E aí vem a pergunta que você fez, né? Que é a pergunta que não quer calar no mundo inteiro, todo mundo que estuda água viva, é por quê? Né? Por que a gente tem, em alguns anos, que nem você mencionou ali, 2019 para 2020, né, no verão de 2020, essas grandes agregações de águas vivas que a gente de fato observou naquele verão. E a gente tem algumas hipóteses, né, relacionadas especialmente à temperatura da água do mar, parece ser uma das variáveis mais importantes para a gente ter um número maior de águas vivas, mas a gente não consegue prever com exatidão. Inclusive, saiu um artigo na Frontiers este ano, agora em 2024, começo do ano, fazendo uma análise global, né, de ocorrência de água viva, que a gente ainda não consegue prever bem. Por que isso? Porque são várias etapas do ciclo de vida que estão envolvidas. A gente vai ter desde a reprodução, né, a gente tem que ver qual foi o sucesso da reprodução das medusas na coluna d'água nos anos anteriores ou no ano anterior, qual foi o sucesso do assentamento dessas larvas no fundo do mar, qual foi o sucesso da estrobilização, ou seja, da formação dessas medusas, e qual foi o sucesso do crescimento dessas medusas na coluna d'água e quais foram as condições oceanográficas, né, que eventualmente favoreceram essas agregações. Então, é uma série de variáveis, né, que levam a ter mais ou menos águas vivas, só que a gente realmente tem que ser bem honesto, que para a maioria das espécies e para muitos lugares a gente não sabe. É muito difícil eu prever para você, olha, ano que vem vai ter mais ou vai ter menos água viva. A gente está muito longe ainda de chegar nesse ponto, né? Mas o que a gente pode falar, com base nas pesquisas que a gente está fazendo aqui já há 5 anos, é que há o maior número, né, de águas vivas nos meses do verão. Pergunta que não quer calar é por quê. E isso a gente está pesquisando ainda, então tem bastante campo aí para a galera que quer pesquisar esses organismos aqui no Brasil e em outras partes do mundo também. Maravilha, então é isso aí, galera. Valorizem a pesquisa. Tá vendo? É muito importante investigar, né, professor? Muitos pontos que fogem ali do que já é conhecido, muitas influências e problemáticas em relação ao clima. Bacana, né? Claro, a pesquisa, o estudo, o monitoramento que o pessoal está fazendo, porque eu já fiquei assustado com os 16 mil casos aí, quando a Natália puxou os 49 mil, quase caí da cadeira aqui, né? Que loucura. Não lembrava dessa notícia. Mas é muito importante, como a Natália comentou, né? A pesquisa, todo esse monitoramento que vocês estão fazendo e especialmente, né, sendo feito o ano todo, né? Como você comentou, Alberto, para ter essa comparação, né? Para saber se realmente aumentam os casos e tal, e como agir, né? Tendo mais conhecimento sobre a causa disso tudo, né? Existe um sistema aqui no estado em que esses, pelo menos, né, esses são os acidentes que foram reportados para os guarda-vidas, né? Para o corpo de bombeiros. Certamente teve mais acidentes do que isso, né? Mas a gente ter esse dado em mãos é super importante, é muito legal que a gente tem aqui, né, esse pessoal que faz essa coleta dessa estatística. Então é importante, cara, isso para a ciência, para, né, numa questão, né, que é quase de saúde pública aqui no nosso estado no verão, quando tem muito, a gente tem que ter dados, né? Tem que ser com base em evidências, tem que ser com base em dados. Então é muito legal que a gente tenha esse tipo de informação por aqui. Sem dúvida, com toda certeza. Bom, chegamos então ao fim, né, dessa conversa sensacional. Gostei muito dessa conversa, aprendi pra caramba. E é claro, né, a gente não pode encerrar sem deixar aqui o nosso muitíssimo obrigado, Alberto, por ter topado bater esse papo com a gente, por ter disponibilizado uma parte do seu tempo aí. Sei que na correria do dia a dia não é fácil a gente arrumar um tempinho para bater um papo que leva 2 horas às vezes aqui. Então, agradeço demais, Alberto, pela sua presença, por bater esse papo com a gente. E deixo aí à vontade para você, se quiser divulgar alguma coisa, alguma rede social, algum site. E, claro, deixo as portas da Biologismo abertas sempre que você quiser trocar uma ideia com a gente, divulgar alguma coisa, pode contar com a gente sempre. Valeu!
Valeu, Flávio, valeu, Natália, agradeço imensamente o convite, agradeço o papo, foi muito legal. Deu uma acordada aqui, porque foi um dia longo aqui, mas, cara, agora esse papo aí me acordou. Tô saindo do papo muito mais animado do que eu estava aí quando cheguei em casa antes, então só tenho a agradecer, né? Um grupo de animais assim, fantásticos, um papo bom, então eu fico à disposição para conversas futuras também. Agradeço, né, todas as pessoas aí que estão nos ouvindo. Olha, para seguir as pesquisas nossas, a gente tem um Instagram local aqui, que é o vidamarinha.sc, vidamarinha.sc, que estava meio parado até pouco, ainda está meio parado, mas aí a gente quer, no decorrer desse ano, quer botar um pouquinho mais de informação, fazer ele ser um pouco mais ativo. Mas eu também estou um pouco mais ativo no meu Instagram mesmo, que é o Beto Lindner. Beto Lindner é o meu Instagram. É uma coisa mais pessoal, mas aí eu comecei a bater uns papos aí de ciência com uma galera, e aí estou divulgando um pouquinho mais as coisas por ali, e aproveitei e botei o link para a página do meu laboratório ali também. Então, se forem lá no Beto Lindner no Instagram, vai ter o link para o laboratório, vai ter as pesquisas que a gente faz, a publicação, vai ter link para comprar o livro, que eu comentei com você, comentou agora, né, Flávio? Vai ter o link para um outro livro que a gente publicou também, que é de acesso gratuito, né, em PDF. Então, acho que esses são os canais, né? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, né, também é uma maneira que pode me contatar pela rede social. No mais, só tenho a agradecer, Flávio, só tenho a agradecer, Natália, e fico à disposição. Se quiserem bater aí um papo aí sobre comunidade ou sobre qualquer outro tema marinho, outro grupo de animais no futuro, aí eu fico à disposição de vocês. Um abração, agradeço mesmo. Maravilha, muito obrigado aí, todo mundo que esteve presente com a gente, ao meu parceiro Flavito, e a esse grande professor aí, que esse papo foi incrível, e é impressionante como todas as vezes que nós gravamos ou que eu ouço esses podcasts, eu aprendo um pouco mais. E isso é muito gratificante, né? Poder contribuir com a ciência, contribuir com esse compartilhamento de ideias e pesquisas e usar, né, a internet, esses streamings que a gente tem hoje para estar agregando aí para essa galera. Valeu! Valeu, eu que agradeço. Isso aí. Então é isso, galera. Eu também quero aqui deixar o nosso muitíssimo obrigado a você que sobreviveu até aqui. E lembrar que novos episódios do podcast Biologismo estão disponíveis nas principais plataformas de streaming a cada 2 quartas-feiras às 10 horas da manhã. Então é isso, galera. Muito obrigado mais uma vez. Até o próximo episódio. Um grande abraço. Tchau, tchau. Esse episódio foi apresentado por Flávio Diniz, com comentários de Natália Guimarães e a participação do nosso convidado, o professor Alberto Lindner. O roteiro foi elaborado por Susan Cunha e Flávio Diniz, e a edição e a arte por Flávio Diniz. O logotipo do podcast Biologismo foi desenvolvido pelo Giovanni Barbosa, que também é apresentador do podcast Febroso.